possa transformar aquilo que você tem representado no dia a dia. Mas se você olhar com honestidade dentro de você, você vai encontrar um momento, um episódio do antes e o depois. A dor não surgiu do nada. Ela começou em algum lugar na tua vida. Talvez tenha sido na infância, talvez em um relacionamento que não existe mais, talvez em uma traição, um abandono ou um fracasso. Mas enquanto você não identifica esse ponto, continua reagindo ao passado como se ele ainda tivesse acontecendo na tua vida. A cura começa quando você para de fugir e decide encarar aquilo que você está vivendo. Mas se você for olhar para o mundo espiritual, toda dor, ela carrega uma história. E dentro dessa história existe um início, um momento em que a alma foi ferida e começou a se proteger. Mas até as feridas têm propósito quando são levadas à consciência. Onde a dor começou na sua vida pode ser exatamente o lugar onde Deus deseja começar a sua restauração. A dor pode ter sido o ponto de ruptura, mas também pode se tornar o ponto de reencontro consigo mesmo. E quando eu lendo essa palavra, o Senhor ia falando comigo. E foi por isso que quando eu entrei, o Senhor me direcionou a falar dos filhos. Às vezes você acha que está tudo certo com seu filho, e você tem feito às cegas aquilo que você não quer ver. Mas Deus, Ele nos orienta nessa noite. Quando Deus nos orienta a cuidar dos nossos filhos e a observar o que está acontecendo ou está fazendo, Ele não está apenas falando de vigilância, Ele está falando de presença, responsabilidade, amor intencional. Mas na Bíblia, vemos essa orientação claramente em Provérbios 22:6. A palavra de Deus vai dizer assim: ensina a criança a andar no caminho em que deve se andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso nos mostra que educar não é apenas corrigir erros, mas formar caráter, valores, identidade. Você mãe, você pai que está aqui, se você ainda não aprendeu isso, o que está escrito, é momento de você começar a acordar, irmão e irmã. Mas a palavra também vai dizer lá em Deuteronômio 6:6, que Ele nos orienta que seus ensinamentos sejam repletos para os seus filhos, ao sentar, ao andar, ao deitar e ao levantar. Ou seja, a educação espiritual, ela acontece no dia a dia, nas pequenas conversas, no exemplo silencioso e nas atitudes dentro da sua casa. E o Senhor nessa noite mostra aqui que tem pessoas com atitudes errôneas dentro do seu lar. Tem pessoas que têm falado do Senhor, mas dentro da sua casa tem sido usado pelo inimigo, tem destruído a tua família. Eu não sei, você que entrou aqui, o Senhor quer mudar a tua história. Mas existe uma orientação profunda para você. Cuidar é mais do que sustentar, é acompanhar. Não basta prover alimento e escola, é necessário saber com quem seus filhos andam, o que consomem nas redes sociais, o que estão sentindo em silêncio. Corrigir com amor, não com ira. Em Efésios 6:4 está escrito: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Disciplina sem amor, ela gera medo. Amor sem disciplina gera desorientação. Deus nos chama a se equilibrar.
a ter o equilíbrio. Seja um exemplo. Você que é missionário, você que é pastor, você que é do círculo de oração, seja um exemplo para os seus filhos, antes de ser uma autoridade. Antes de ser uma autoridade. Irmãos, eu não tenho medo do que eu estou falando aqui, porque o Senhor está me direcionando. E eu sei que quando Ele direciona, Ele está na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Seja exemplo antes de ser uma autoridade. Se você tem se comportado dessa forma, chega no seu pastor. Fale para ele: pastor, eu quero sentar um pouquinho no banco. A minha vida tem estado errada com a minha família. Você vai ver o quanto que Deus vai se agradar de você. O quanto que Deus vai fazer por você. Mas seja um exemplo. E o Senhor me mostra que tem pessoas aqui de cargo que não tem exemplo dentro do seu lar, da sua casa. Oh, aleluias! Os filhos, eles aprendem com o que vêm do que com o que ouvem. Se querem ser respeitosos, sejam respeitosos. Se querem filhos que orem ou oram, mostre você como orador. Mostre que você é um homem que coloca o seu joelho no chão, dê o exemplo. Proteja a correção deles. Vivemos em tempos difíceis, irmãos. O mundo ensina valores contrários ao de Deus. Por isso, vigiai. Não é controlar por desconfiança, mas guardar por responsabilidade. Ore por eles diariamente. Às vezes você tem orado mais para aquilo que o seu esposo tem feito de errado com você do que você tem orado para os seus filhos. Você tem tido mais amor para aquele que está contigo, tem te esculachado, vamos dizer assim, tem falado absurdo para você, e você tem deixado o seu filho de lado. Você trata melhor aquele que divide um leito contigo do que aquele que saiu de ti, por herança do Senhor. Assim diz o Senhor nessa noite. Há batalhas, irmãos, que você não verá, mas Deus vê. A oração de um pai ou de uma mãe tem um poder espiritual profundo. Eu quero deixar aqui uma reflexão para você nessa noite. Cuidar dos seus filhos é uma missão divina que Deus te deu. Eles não são apenas responsabilidade nossa, são a confiança de Deus em sua vida, em suas mãos. Quando você observa, orienta, conversa, disciplina com amor, você está participando do propósito de Deus para a vida deles. Amém, meus irmãos? Receba essa palavra. Receba essa palavra. Abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 22. Capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor, Deus, eis que o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, quem não estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O que você tem feito para guardar aquilo que o Senhor deu por herança, que é a sua família? O que você tem feito? Mas eu falo para você que quando tudo parece perdido, se você se posicionar, nada mais é perdido. A Bíblia diz que o homem foi criado para comunhão, provisão e paz. No Éden não havia culpa, medo, nem máscaras.
Mas em um momento de desobediência, a humanidade experimenta a ruptura. Experimenta aquilo que foi determinado não fazer. Mas a saída do jardim é um retrato de muitas vidas nos dias de hoje. Gente viva, mais distante. Muitas vezes você precisa entender. Você tem respirado, você tem desejado aquilo que não é para desejar. Porém, mesmo expulsando, mesmo estando distante, desrespeitando, respirando, mas caminhando, mas carregando essa vergonha que você vem passando. Porém, mesmo expulsando, Deus continua falando contigo, cuidando, preparando o retorno dele para a tua vida. Há momentos na vida em que o chão desaparece sobre os nossos pés. Os planos falham, as forças se esgotam, as respostas não vêm, e é como um caminhar em meio à névoa, sem direção, sem certezas, apenas com o peso de continuar respirando, quando tudo dentro de nós quer desistir. Às vezes você entrou aqui nessa noite, você não sabia o que fazer, você não sabia o que pensar, aonde parecia tudo perdido. Às vezes você olha para a situação e você fala: Senhor, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Por que o Senhor me escolheu? Mas o Senhor diz nessa noite que não é apenas circunstâncias que doem, é o silêncio, é a sensação de abandono que você está tendo, é o medo de que nada volte a ser como antes, é o confronto com a própria fragilidade que você está sofrendo. Mas nesse lugar escuro que você está e apertado da alma, que descobrimos quantos somos humanos, você precisa parar para pensar. Por que você tem pensado em desistir? Pensado em tirar sua vida? Pensado em tirar tudo aquilo que Deus te deu por herança? Mas talvez o fim que enxergamos, que seja apenas o limite da nossa visão, talvez o que parece ruína, seja na verdade um terreno sendo preparado para algo que ainda não conseguimos compreender. E muitas vezes você acorda pensando em que tudo mudou, mas o Senhor está preparando esse terreno. Mas a libertação, ela começa quando eu reconheço que saí do lugar da presença do Senhor. Antes de serem colocados para fora do jardim do Éden, Adão e Eva já tinham saído do centro. Esconderam-se. Mas o pecado, ele sempre produz algo. Ele produz culpa na sua vida. Ele produz medo. Ele produz uma fuga da presença de Deus. Você tem fugido da presença do Senhor. Mas o Senhor sabe onde você está. Ele sabe aonde você está. Não adianta você correr. Não adianta você se esconder. Não adianta você colocar culpa nas pessoas. Não adianta nada disso. E aí muitas vezes você pede cura, você pede libertação para o Senhor, mas sem se voltar para Deus. Querem alívio, sem arrependimento. Mas a libertação começa quando eu paro de me esconder. Se você quer ser liberto, pare de se esconder. Pare-se de esconder do Senhor. Deus hoje ele está chamando pessoas aqui para sair das folhas da figueira que vocês colocou. Adão, ele pegou a folha da figueira e correu para um canto. Eva, a mesma coisa. Mas Deus chamou Adão. Adão, cadê você, Adão? Entre outras palavras.
Adão, onde você está? E ele está falando para você, mulher, homem, aonde você estás? Eu sei que você está aí. Oriana Lamanás. Eu sei que você se encontra aí. E o Senhor fala lá no versículo 8: ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela vibração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás? Aonde você está? Aonde você se encontra? Aonde você tem se escondido? Judéia, né? O Senhor, Ele te pergunta: aonde você está? Eu já tenho te visto, eu tenho te escutado, mas enquanto você continuar se escondendo, não tem como eu fazer algo por ti. Você precisa sair da onde você está. E como está? Assim diz o Senhor. O Senhor está dizendo para você: aonde estás? E Adão, ouvindo a voz, ele sabe quem é o Senhor. E ele respondeu: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. Você tem se escondido, Giselda, desculpa. Essa palavra é para ti. Você tem se escondido, mas eu sei onde você está e como estás. E ele diz para você nessa noite: quem te mostrou que estavas nu foi porque comeste da tua árvore. Mas o Senhor, Ele te perdoa. Ele traz a solo aquilo que você tem passado. Ele quer mudar a tua história. Mas para isso, Ele precisa que você saia de onde você está. Que você não se esconda mais. Assim diz o Senhor para a tua vida. Ele não quer mais que você se esconda. Não quer mais que você fique em silêncio. Mas o Senhor é Deus para mudar a tua história. Em o nome de Jesus. E quando nós continuamos cumprindo as rotinas, falando as mesmas palavras, ocupando os mesmos espaços, você começa a ver que algo vai mudar. A chama que antes aquecia agora parece distante. A presença que antes envolvia agora é lembrança. Reconhecer que sair do lugar da presença não é apenas admitir um erro, é sentir o peso de ter se afastado do que dava sentido à sua alma. É olhar para dentro e perceber que as poucas distrações e feridas e cansaços e escolhas foram nos conduzindo para longe. Não foi de repente que isso tenha acontecido. Você foi esmorecendo, você foi se escondendo. Foi passo a passo, o silêncio após o silêncio. E é nesse reconhecimento que nasce uma dor diferente. Não a dor da perda externa, mas da dor da consciência. A consciência de que o vazio não veio do nada, não veio do nada. Ele começou quando deixou de permanecer em você. Mas talvez o simples fato de perceber já seja o primeiro sinal de que ainda há um caminho de volta para você. Então Deus, Ele expulsa, mas também protege. Parece duro o que está sendo dito aqui nessa noite, mas impedir o acesso da árvore foi uma misericórdia do Senhor. Viver eternamente em estado de queda seria pior mais ainda.
Há portas que Deus fecha para nos impedir de perpetuar a dor que estamos vivendo, de como estamos vivendo. Quantas vezes chamamos de abandono o que na verdade é livramento? Quantas vezes chamamos de abandono o que na verdade é um livramento? Às vezes você está sozinha, você está sozinho, mas você já parou para pensar que o abandono, quem te largou para trás, foi o livramento de Deus na tua vida? Nessa noite há uma cura interior que nasce quando entendemos o não de Deus também é cuidado. Desde o princípio, irmãos, desde o princípio, vemos um Deus que expulsa, mas não abandona ninguém. É em Gênesis, quando Adão e Eva são retirados do jardim, o ato parece apenas juízo. Eles são expulsos do jardim, do Éden, como todos conhecem, afastados do ambiente de plenitude. À primeira vista é perda e a consequência daquilo que fez, mas também se torna uma ruptura. Mas o mesmo texto ele revela algo profundo de Deus que os cobre. Antes de enviá-los para fora, ele faz vestes para protegê-los. A expulsão não foi um abandono, foi o limite. Se permanecessem ali, teriam acesso eterno a uma condição caída. O que parecia ser severo era, na verdade, misericórdia disfarçada diante daquela situação. Assim também acontece conosco. Há portas que Deus fecha porque continuar ali significaria a morte espiritual. Há ciclos que Ele encerra porque a nossa permanência custaria nosso próprio e o nosso propósito. O corte dói, mas a proteção permanece em você. Ela permanece em você. Deus pode remover de você um lugar, mas nunca remove a sua cobertura. Lembre-se disso. Pode haver saída, mas não há desamparo, porque o Deus que disciplina é o mesmo que guarda. O Deus que corrige é o mesmo que sustenta. E talvez aquilo que você chamou de expulsão tenha sido, na verdade, um ato de amor, preservando o seu futuro, preservando a sua família, preservando a tua identidade. A primeira ferida do homem fora do jardim foi a identidade dele. Muitas vezes o Senhor tirou você de um lugar e você tem se colocado na presença do Senhor e falou: Senhor, e minha identidade? Onde está minha identidade? Eu era um pregador, eu era uma missionária, eu era qualquer coisa, irmãos. Eu era um porteiro da casa do Senhor. Mas você estava perdendo a sua identidade. Mas fora do Éden, eles agora precisam trabalhar duro, lidar com suor, conflitos e mortes. O homem perde o ambiente, mas Deus remove o propósito. Deus não remove o propósito. O inimigo tenta convencer que porque você errou, você perdeu quem você é. Mas Deus continua chamando Adão de Adão. Hoje Deus restaura a identidade de muitas pessoas nesse lugar. Hoje Deus restaura a sua identidade. A primeira ferida do homem fora do jardim é a identidade. A primeira dor fora do jardim não foi a fome, não foi o suor, foi o trabalho árduo. Foi algo mais silencioso e mais profundo que você possa imaginar. Foi a ferida da identidade. Foi algo que mudou a história. Até então o homem sabia quem era. Sua identidade não vinha do que fazia, mas de quem o havia criado. Ele era filho antes de ser trabalhador, antes de ser quem ele era. E nessa noite o Senhor fala contigo aqui. Eu não sei qual é o momento que você tem passado e por que tem passado, mas o Senhor,
Ele é Deus para suprir a tua vontade, a tua misericórdia sobre a tua vida. Mas não há nada que esteja fora da presença do Senhor. Não há nada que esteja fora daquilo que o Senhor tem feito. A Bíblia diz que ele era filho antes de ser trabalhador. Era imagem antes de ser esforço. Mas ao sair do Éden, algo mudou. O ambiente que afirmava sua origem traz ele para trás. E pela primeira vez, ele precisou viver em um mundo onde a sua identidade poderia ser questionada. Fora da presença plena, nasce a comparação, nasce a vergonha, nasce a tentativa de provar valor. Às vezes você está aqui querendo provar valor para as pessoas. O que elas vão pensar de mim? Você não precisa provar nada para ninguém. A voz que antes dizia você é, passa a ser substituída pelo medo. Será que eu sou? Você tem dito isso para o Senhor. Será que eu sou o que parece ser? O que parece ser diante da minha vida? Será que parece ser alguma coisa? Mas o Senhor nessa noite, Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer algo diferente. Talvez a maior consequência da queda não tenha sido o chão amaldiçoado, mas o coração inseguro. Porque quando a identidade é ferida, todo o resto se torna esforço para compensar. E desde então, a história do Senhor, do homem, tem sido uma busca constante. Voltar ao lugar aonde ele não precisava provar nada, apenas pertencer. A Bíblia diz que os querubins e a espada não eram o fim, mas sim um aviso. A espada que guardava o caminho mostra que o retorno exigiria um preço. Às vezes o que você está passando tem exigido um preço de você. Mas enquanto você ver ali aonde está a sombra da cruz, nada vai poder tocar em você. Um dia, alguém receberia a espada do juízo para que tivéssemos livre do acesso novamente. Mas Jesus é o novo caminho, é o vivo Senhor que está sobre a sua vida. No relato do livro de Gênesis, irmãos, quando o homem é colocado para fora do jardim do Éden, algo impressiona. Querubins são posicionados à entrada, e uma espada flamejante guarda o caminho da árvore da vida. À primeira vista parece o encerramento definitivo. A porta fechada, o acesso negado, o fim. Às vezes você tem dito para o Senhor, é o fim, Senhor. É o fim que eu estou vivendo. É o fim. Só falta o Senhor me recolher. Mas talvez não fosse o fim. Fosse um aviso do Senhor. Ou está sendo um aviso do Senhor. Mas os querubins, eles não estavam ali apenas para impedir, mas para proteger o que ainda era sagrado, que era a criação, que é você, que sou eu. A espada não era apenas ameaça. Era um sinal de que não se pode retornar de qualquer maneira. E você tem deixado aquilo que Deus tem te dado para trás. Não adianta você falar entre quatro paredes, ah, Senhor, eu estou aqui. O Senhor quer que você fale aos quatro ventos, para as pessoas, para aquilo que Deus representa na tua vida. A espada não é apenas uma ameaça. Era um sinal de Deus para a tua vida. É um sinal de Deus para a tua vida. Eu não sei como você está recebendo essa palavra nessa noite, mas o Senhor, Ele está dizendo para você, a espada não era apenas uma ameaça naquele episódio. Era um sinal de que não se pode retornar
a qualquer maneira, de qualquer maneira, para algum lugar. Há caminhos que não se atravessam carregando a mesma consciência, os mesmos erros, a mesma desobediência. O acesso à vida exige transformação. Se você quer algo do Senhor, precisa haver uma transformação. A presença da guarda celestial revela algo profundo nessa passagem. Deus não destruiu o caminho, Ele o prometeu, Ele projetou, Ele fez com que acontecesse. E se fosse o fim, não haveria guardiões, haveria ausência de Deus na sua vida. Mas quando Deus guarda algo, é porque ainda existe um propósito, ainda existe uma promessa, ainda existe possibilidade futura para a tua vida. Mas, para muitos que estão aqui, tem dito ao Senhor: Senhor, eu estendo a minha bandeira, eu não quero mais. Talvez as espadas que encontramos na vida, portas fechadas, limites impostos, confrontos diários inevitáveis, não sejam declarações de abandono, mas convites à mudança. Não são sinais de rejeição, mas alertas de que voltar ao mesmo lugar exige um novo coração. Você precisa dar um passo para trás. Apesar de muitos falar que quem dá passo para trás está dando obra para o diabo, mentira, do diabo. Porque se você dá um passo para trás, você dá 2 para frente. E quando você dá 2 para frente, você se torna mais forte. É aonde você não cai. Lembre-se disso. Então, quando você vê uma pessoa falar: você está dando um passo para trás, você está cheio de demônio, mentira. Mentira do diabo. O diabo, ele gosta de mentir sobre a sua vida. Ele gosta de mentir sobre a sua família. Não sejam declarações de abandono para o diabo, mas sim, mostre para ele que você é um convite para a manifestação do Senhor, assim diz o Senhor. Não são sinais de rejeição, mas alertas de que voltar ao mesmo lugar exige um novo coração. Os querubins na entrada do jardim não anunciaram o fim da história, anunciaram que o retorno não seria superficial. E desde então toda a jornada humana tem sido sobre reencontrar o caminho, não pela força, mas pela redenção. Mas você que está fora do jardim, nasce uma promessa. Você que foi expulso de um lugar, nasce uma promessa. Você que foi hostilizado, você que foi largado, você que foi abandonado, nasce uma promessa na tua vida. E no mesmo livro, Deus anuncia que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Enquanto o homem chorava a perda, Deus preparava a vitória. O diabo feriu o calcanhar, mas perdeu a cabeça. Aqui está a palavra do Senhor nessa noite para você. Fora do jardim nasce a promessa. Nasce a promessa na tua vida. Foi fora do jardim do Éden que a promessa foi pronunciada. Não foi num ambiente perfeito. Não foi na inocência intacta. Não foi enquanto tudo estava alinhado. Foi depois da queda, depois da ruptura, depois da consciência da própria falha. E é no cenário da perda que Deus libera a primeira palavra de esperança, registrado no livro da vida. Quando tudo parecia terminado, quando o homem já sentia o peso da consequência e a distância da presença, Deus falou sobre um descendente, falou sobre redenção, falou sobre o futuro, falou sobre a promessa. E a promessa não nasceu da perfeição, nasceu da crise que você vem passando. Porque a crise traz perfeição, traz correção, traz alinhamento. E isso vai revelar algo profundo em nós. O pecado não interrompeu o plano do Senhor, apenas mudou o cenário onde ele seria revelado, onde ele seria destinado
a fazer. Mas fora do jardim começa a história da restauração. Fora do ambiente ideal começa o processo da dependência. Fora do lugar de conforto nasce a necessidade de um Salvador. Talvez você esteja vivendo fora do jardim, um tempo de perda, transição, mas é exatamente nesses territórios, nesse momento que você está atravessando, que Deus costuma plantar promessas. Porque quando a autossuficiência morre, a esperança começa a respirar. O jardim ficou para trás, mas o propósito não. A queda aconteceu, mas a promessa não. Logo em seguida, você vai entender que Deus não te deixou para trás. E isso significa que o fim nunca foi o silêncio de Deus, sempre foi o início de algo maior sendo preparado. Sendo preparado. E essa libertação que você percorre é voltar para a sua casa, é voltar para onde você nasceu, é voltar para onde você precisa fazer o ídolo do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer com que a palavra de Deus seja transformada, seja repleta. Em nome de Jesus. Por isso que o Senhor, Ele tem feito grandes maravilhas na sua vida. Então você que está aqui, quer voltar para a sua casa, a Bíblia vai dizer assim: termina não como um jardim fechado, mas como uma cidade aberta, e a árvore da vida disponível para você. Eu não sei o que você vem passando, o que você vem determinando na tua vida, mas o plano de Deus sempre foi reconduzir a tua vida. O que começou em perda termina em reencontro. Aqui o Senhor nos diz: a libertação é voltar para casa. A libertação não é apenas sair de uma prisão, não é somente quebrar correntes visíveis, abandonar velhos hábitos. Libertação é, no fundo, voltar para a sua casa, voltar para os braços do Senhor. Desde que o homem saiu do Éden, a história humana se tornou uma jornada de deslocamento. Estamos vivos, mas muitas vezes distantes, funcionando, mas não pertencendo ao Senhor, procurando em lugares externos aquilo que só pode ser encontrado na origem da tua vida. Mas há um eco dentro da alma que nunca se cala. Mas o desejo de retornar ao lugar aonde não precisamos provar valor, onde somos definidos pelo erro, onde a presença e o abrigo e não a ameaça que você tem vivido, mas sim a libertação de Deus na sua vida. A libertação verdadeira acontece quando percebemos que não fomos criados para viver exilados de nós mesmos e do Senhor. Assim como o filho da parábola no Evangelho de Lucas, que decidiu levantar e voltar, toda a libertação naquele momento começa com um movimento interno. Reconhecer que longe da casa existe sobrevivência, mas não plenitude. Voltar para casa não significa ausência de cicatrizes, significa reencontrar identidade, significa descobrir que o Pai não apenas permite o retorno, Ele corre ao encontro. A libertação é isso, irmãos. Não é apenas ser solto, é ser recebido, é deixar de viver como um estrangeiro e reaprender a viver como filho. E o que tem nos feito nos manter fora do jardim? O orgulho, a incredulidade, a culpa não tratada, pactos com o passado? Não sei. Não sei, irmãos. Mas eu te pergunto, o que nos mantém fora do jardim nos dias de hoje?
O que te mantém fora do jardim nos dias de hoje? O jardim não é apenas um lugar físico. É um símbolo de plenitude, de presença, de paz com Deus e consigo mesmo. Mas, de alguma forma, todos nós vivemos o hoje, fora do jardim. A pergunta que ecoa em minha alma nessa noite, e é inevitável de não perguntar: o que nos mantém afastados da presença do Senhor? Mas eu te respondo, irmãos, não são apenas circunstâncias externas que você tem vivido, como o medo, a perda, a cobrança do mundo, a perseguição. Muitas vezes são coisas silenciosas que estão dentro de nós, quase invisíveis, como orgulho, que nos impede de voltar, feridas não curadas, que nos tornam desconfiados, distrações que nos roubam a atenção. Muitas vezes você tem perdido a bênção porque vem aquele pensamento e te tira fora do eixo e você começa a fazer tudo errado de novo. Esta é uma palavra para você. Não são apenas circunstâncias externas. É aquilo que tem vivido interno em você, que tem distraído você, tem esfriado a tua fé, tem feito você se distanciar da presença do Senhor, daquilo que é eterno. São decisões repetidas que você tem tido, pensamentos não rendidos ao Senhor, escolhas que nos afastam daquilo que nos foi dado por herança, para nós florescermos no jardim. Mas a saída do jardim não foi uma sentença eterna, mas permanecer somente fora, ignorando a voz que nos chama, resistindo à transformação, vivendo em sombras de nós mesmos. Mas é uma consequência de nossa própria resistência. Você que está aqui nessa noite tem resistido. Às vezes você vê a sua esposa, você vê seu esposo orando pela família e você não faz nada para mudar. Você não faz nada para mudar essa história. Não faz nada. Talvez o que nos mantém fora hoje não é um muro físico, mas um coração dividido, um coração fechado para aquilo que o Senhor quer fazer. Não é Deus que retém você. Somos nós mesmos carregando feridas, medos, falsas seguranças dentro de nós. E o primeiro passo para voltar não é lutar contra o mundo, mas reconhecer o que mantém você longe da presença do Senhor, para que a porta, embora distante, possa ser reaberta na tua vida. Porque o jardim ainda existe, dentro e fora de nós. E a jornada de volta começa com a consciência, com a coragem que você precisa buscar de Deus. Então nesse momento é um momento de cura para a tua vida, um momento de libertação. Entre 7 cultos que o Senhor me mostrou, nós estamos entrando para o 5º, falta 2. Eu imagino que o Senhor vai fazer. Cada palavra aqui tem me ensinado, irmãos. Aqui você pode desacelerar o ciclo, ministrar dentro do teu coração, dar espaço para o Espírito Santo. Mas você precisa falar dentro de você sobre a libertação da vergonha, a libertação da rejeição, a mentira que Deus desistiu de você. Às vezes você tem falado para Deus que Deus desistiu de você. Você precisa estar em comunhão, você tem estado sozinho. Então eu quero te convidar a estar se voltando para a presença do Senhor. Mas essa noite eu gostaria de orar por você, pelas espadas que te impedem, e que elas possam ser removidas por causa do nome de Jesus Cristo.
A palavra de Deus diz nessa noite que hoje é dia de voltar para o Senhor. Hoje é dia de sair do esconderijo. Hoje é dia de trocar folhas por vestes dadas por Deus e não se esconder mais. E o Senhor manda mais uma vez: onde você está? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está? Mesmo diante de crises, aonde você está? Mesmo nas perdas, aonde você está? Nas dores, aonde você está? Nas incertezas, aonde você está? Então, no dia de hoje, assim como no início, Deus continua trabalhando. Ele transforma feridas em aprendizado, fracassos e relacionamento, redirecionamento, uma oportunidade de crescimento para a tua vida nessa noite. A queda revelou nossa fragilidade, mas também evidenciou sua fidelidade. Nada que aconteça fora de nós ou dentro de nós está fora do alcance do seu poder, do seu plano. Para os dias de hoje, tudo significa esperança ativa. A esperança é a última que morre. Mas lembre-se que cada erro, cada dificuldade e cada desvio pode ser parte de uma história maior na tua vida. Uma história de redenção, restauração, de vida abundante. Então você não está perdido. Estamos em um processo de Deus todos os dias. Você não está perdido. Não estamos esquecidos. Estamos sendo guiados pelo Senhor. A queda, ela não cancela o plano de Deus. Apenas abre um espaço para que a graça e a misericórdia e o propósito de Deus se manifestem de maneira ainda mais profunda na tua vida. E é isso que nos convida a viver cada dia mais na presença, confiantes, sabendo que o Senhor não nos levou para o fim, para uma derrota, mas cumprimento da promessa do Senhor. Você pode ter saído do jardim, mas o jardim nunca saiu do teu coração. Lembre-se disso, irmãos. Você pode ter saído do jardim, mas o jardim nunca saiu do teu coração, da onde Deus ele habita todos os dias. A queda não cancelou o plano de Deus. A sua queda não cancelou o plano que Ele tem para você. Às vezes você foi expulso, mas Deus quer reconciliar com você. A cruz abriu o caminho que a espada fechou muitas vezes. Então, que você possa receber essa palavra nessa noite. Você que entrou aqui dessa forma, guarde essa mensagem com você. Você pode ter saído do jardim, mas o jardim nunca saiu do seu coração, aonde Deus tem habitado na tua vida, aonde Ele tem habitado e tem feito transformação para aquilo que é do Senhor. Então você que se encontra aqui nessa noite e receba essa palavra em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é o Deus que nos guia, nos transforma, nos direciona. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu não sei se você está dentro do jardim ou você está fora do jardim. E aí é você que tem que analisar. Você que tem que entender o que o Senhor, Ele te chamou e por que te chamou. É momento de você voltar. Muda o status. Não fique se escondendo. Não é momento mais. Pessoas precisam te ouvir falar. Pessoas precisam ouvir a sua voz.
Enquanto você se esconder, nada é possível se fazer. Nada é possível acontecer. O homem faz planos para a tua morte. O homem faz planos para a tua morte. Mas o Senhor é com você. O Senhor é na tua vida. O Senhor é diante de você. Então, nessa noite, o Senhor quer trazer paz para a tua vida. Ele quer trazer amor para a tua vida. E é isso que o Senhor... Então, eu creio que o Senhor, Ele é o Deus que transforma a tua vida, transforma o teu ser, transforma tudo aquilo que é para ser feito. Então, eu não sei como você se encontra aqui nessa noite. É preciso estarmos na presença. Então, você precisa estar diante da presença do Senhor. Irmãos, teve um delay aqui na rede, mas me perdoe em nome de Jesus. Então, você que entrou aqui nessa noite, precisa de um encontro. Eu não sei se o meu sinal estabeleceu entre vocês. Só dá um alô que está tudo certo, para a gente fazer oração. Para a gente poder orar ao Senhor aqui. Orar, fazer o ídolo do Senhor. Glória a Deus, irmãos. O inimigo é astuto, mas Deus já deu a vitória. Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que entrou aqui, tem algo que precisa ser dito ao Senhor. Não precisa dizer aqui. Fala aí no seu interior, antes de nós começarmos a orar. O que você quer que o Senhor faça para a tua vida? O que você quer que o Senhor faça na tua vida? Neste quinto culto, o Senhor vai fazer um milagre aqui nessa noite. Se já não fez o milagre, eu creio que Ele já fez o milagre desde o começo. E alguém vai entrar aqui ou vai me procurar ali no meu particular, vai falar do milagre que Ele fez. Porque eu creio que todos os cultos teve um milagre, esse não vai ser diferente. Esse não vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se você pensou aí, quero aqui parabenizar a Renata. Deus abençoe a tua vida, viu, minha irmã? Glória a Deus pela tua vida. Muitos que entraram aqui, o Alex depois, a Rose, né? Muitos que entraram, a Kátia, eu vi logo no comecinho, mas como eu já estava aqui no ensejo da palavra, e o Senhor foi me enchendo da unção do Senhor, eu fui deixando para o final, tá bom? Me perdoe em nome de Jesus. Mas eu precisava entregar essa mensagem, irmãos. Eu sei que o Senhor deu uma cutucada aí em alguém, mexeu numa ferida, mas esse é o propósito. Deus me levantou para mexer em feridas, irmãos, e curar através do nome dele feridas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Senhor. Pai, nesse momento eu quero aqui agradecer por esse momento tão sublime, aonde pessoas estão aqui confiando naquilo que o Senhor tem feito e vai fazer, e já está fazendo, porque o Senhor é Deus provedor, o Senhor é o Deus que transforma. Então cura aquele que precisa ser curado, liberta aquele que precisa ser liberto dos grilhões demoníacos que tem assolado ele na madrugada, trazendo a insônia, trazendo, meu Pai, muitas vezes a perturbação do medo. Arranca por completo agora, em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou como servo do Deus Altíssimo. Pega toda a bagagem que tem, tudo que está fazendo diante desta família, sai agora em nome de Jesus. É uma ordem que eu te dou. Sai daí, arranca tudo que você tem feito, colocando a desordem, colocando o aborrecimento, colocando o esfriamento, colocando, meu Pai, a separação no coração, de separar, de livrar-se daquele problema. Sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, envia anjos do Senhor a acampar, Senhor, em cada canto, de cada casa, de cada família, de cada situação. Cura, faz aí, Senhor, pela misericórdia do Senhor, eu te peço. Liberta esse povo,
em o nome do Senhor, para que eles possam crescer, ser vitoriosos, ser curados, ser transformados, ser homens e mulheres usados pelo Senhor. Eu lhe peço isso, ó Deus, com toda a intimidade que eu tenho diante da tua palavra. Eu lhe peço, ó Senhor, visite em nome do Senhor, com a tua vontade, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Receba essa oração em nome de Jesus. Não é por muito falar, irmãos, mas sim pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se você que quer e recebe, e tem isso dentro de você, receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De Nazaré, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Primeiramente, eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, está aqui. Eu sei que muitos vão trabalhar amanhã, muitos vão ficar até quarta-feira, muitos entraram de férias. Irmãos, tire um tempo para meditar, tire um tempo para orar por aquele que está ali, que você conhece, que vai participar dessa festa aberrante que o diabo tem proporcionado há anos, que tem levado vidas, tem destruído famílias, nascimento de filhos indesejáveis, porque houve um estupro, foi violentada. Irmãos, ore por essas pessoas. Você que é intercessor, tire um tempo para interceder por elas, para que no próximo ano ela esteja na nossa presença, junto conosco, da mesma forma que um dia você esteve lá, hoje você está aqui, e que amanhã aquela pessoa que você ora esteja aqui com você. Eu creio, irmãos, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Curva o seu semblante onde você está, coloque a mão no seu coração, ore assim comigo. Senhor, Pai de toda a eternidade, eu sei que o Senhor é o Deus que tem suprido as minhas forças, tem me dado vitória, tem me dado refrescor para a minha alma. Eu sei que eu não sou digno de tantas coisas, mas um dia eu servi para poder servir. E o Senhor me escolheu para escolher a tua palavra. E que o Senhor continue sendo na minha vida o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos, para hoje e para todos sempre. E você que crê, diga amém, amém e amém. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Precisando falar comigo entre esses 4 dias, pode me chamar. Raquel, que Deus abençoe a tua vida. Não tinha visto que a senhora estava aí. É uma honra vê-la aqui, em nome de Jesus. A Alexandra, que tem sido fiel, né? E muitos outros que estão aqui. A Rose, a Kátia, a Renato, o Alex. Irmãos, que vocês poderiam uns se abraçarem aos outros. Porque, irmãos, nós precisamos, somos carentes das orações de cada irmão. E que Deus possa continuar me usando para poder falar com vocês. Amém, meus irmãos? Um bom final de semana. Se cuidem. Fiquem na presença do Senhor. Vão para o culto. Vigiem. Orem. Orem a Deus. Irmãos, não é fácil. Eu estou falando como um intercessor, irmãos. Eu não estaria falando isso aqui de bobagem. Vigie, irmãos. Vigie na entrada, na saída e na entrada. Aonde vocês forem, coloque o joelho no chão. Senhor, me cubra com teu sangue. Envie os anjos do Senhor, que eles vão na frente. O Senhor vá na frente. E que o Senhor me leve e me traga. Em nome de Jesus. Amém? Então, um forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus.